Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Vamos dar início à nossa porção da semana, o nosso estudo semanal. Nós estamos na porção de Shayei e Sara. E como sempre, vamos começar com um breve resumo sobre o que a porção desta semana fala, para depois a gente trazer algumas meditações e ensinamentos mais profundos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Então, Shayei e Sara. A porção de Shayei e Sara começa relatando a morte de Sara, esposa de Abraão, aos 127 anos. Em seguida, narra a busca de Abraão por um local de sepultamento que fosse digno da grandeza de sua esposa. Abraão recusa a generosa oferta de Efron, um membro da nação hitita que vivia naquela terra. Efron queria dar o local de graça para que Abraão enterrasse sua esposa. Mas Abraão não quis nada de graça, pelo contrário, ele insistiu em pagar o valor total por aquele pedaço de terra para enterrar sua amada esposa de forma digna. Esse local, hoje conhecido como Me'arat HaMakpelah, fica na cidade de Hebrom, em Israel. Abraão termina pagando uma enorme soma de dinheiro pelo lote onde finalmente sepulta Sara. Em seguida, a porção nos conta que Abraão envia seu fiel servo, Eliezer, de volta à sua terra natal. A missão de Eliezer era encontrar uma esposa adequada para Isaque, o filho de Abraão. Chegando à cidade de Aram, Eliezer busca por essa jovem, e aqui vemos algo muito interessante na Torá. Ele formula um plano para selecionar a moça que tivesse o comportamento digno para ser a esposa do filho de seu patrão. A moça ideal precisava ser generosa, proativa e ter a característica de compartilhar. Eu realmente recomendo que você leia a porção desta semana para ver todos os detalhes desse encontro, pois há muitos segredos relacionados a esse momento. É dito que Eliezer se conecta com o Criador, pedindo sucesso em sua missão e para que o plano que ele elaborou funcionasse. Ele decide ficar à beira do poço da cidade, esperando que uma jovem lhe oferecesse água, não apenas a ele, mas também aos seus camelos. Essa seria a prova. A pessoa que se dispusesse a esse trabalho de dar água não apenas a ele, um estranho, mas também a todos os seus animais, estaria indo além do esperado. Normalmente, compartilhamos com quem conhecemos ou temos alguma afinidade. É raro não apenas compartilhar, mas fazer o que chamamos de milha extra por um completo desconhecido. Então, esse era o sinal que Eliezer esperava. A moça recatada que oferecesse água a ele e aos seus camelos, mesmo ele sendo um estranho, seria a prova de que ela era a pessoa correta, enviada pelo próprio Criador para ser a futura esposa de Isaque, uma pessoa de caráter nobre. E o que acontece é que Rivca ou Rebeca passa no teste. Ela estende sua bondade não só para Eliezer, um completo estranho, mas também para seus animais. Após receber os presentes enviados por Abraão, ela leva Eliezer até a casa de seu pai. Eliezer conta tudo o que aconteceu naquele dia para a família da moça e pede a mão de Rivca em casamento para Isaque. Ela aceita e eles se casam. Agora, a porção continua, abordando o papel de Abraão como pai do povo de Israel. Com o manto da liderança passado para a próxima geração, ou seja, para seu filho Isaque, a porção se encerra com uma breve genealogia dos outros filhos de Abraão com sua esposa Queturá. Alguns comentaristas afirmam que Queturá era, na verdade, Agar, a segunda esposa de Abraão, apenas com um nome diferente. Outros discordam e acreditam que Queturá foi uma terceira esposa. Assim, segundo alguns, Abraão teve 3 esposas, Sara, Agar e Queturá. Finalmente, lemos no fim da porção desta semana que Abraão também deixa este mundo físico, aos 175 anos. Ele é enterrado ao lado de Sara por seus 2 filhos mais velhos, Isaque e Ismael. E assim termina a porção desta semana. Agora que já temos esse resumo, podemos nos aprofundar em algumas das lições incríveis que essa porção nos traz.
Vamos explorar o significado por trás da insistência de Abraão em pagar pela terra, a sabedoria no plano de Eliezer e a nobreza de caráter de Rívca. Fique com a gente para descobrir os segredos contidos em Chayei Sara. Humildade para conquistar a eternidade. Olá, meus amigos, tudo bem? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês hoje está relacionado com o conceito de humildade. Humildade para conquistar a eternidade. Aqui, nós vamos aprender um pouco sobre o segredo da verdadeira grandeza e da verdadeira luz. E para isso, eu separei um trecho do Zohar para a gente estudar juntos. Vou fazer a leitura em aramaico primeiro, para que possamos nos conectar com essa energia. Depois, vou ler a tradução e, em seguida, a gente vai explorar o significado mais a fundo. Combinado? O Zohar, na porção de Chayei Sara, verso 21, diz assim: Feliz é aquele, feliz é a pessoa que faz menos de si mesmo neste mundo. Ou seja, feliz é a pessoa que se diminui neste mundo. E aqui é muito importante a gente entender que o Zohar está se referindo àquela pessoa que se esforça para realizar um trabalho espiritual. Em termos simples, isso significa diminuir o seu próprio ego. Ou seja, a influência da má inclinação, aquele desejo de querer receber tudo somente para si mesmo. Então, feliz é aquele que faz menos de si mesmo neste mundo físico. E o Zohar continua: quão grande e elevado é essa pessoa no mundo vindouro, no mundo eterno. O líder da escola de Torá reforça essa ideia, dizendo que quem é pequeno neste mundo é grande no mundo eterno. Ou seja, a pessoa que diminui o seu ego aqui é elevada nos mundos espirituais. Por outro lado, aquele que se engrandece neste mundo, aquele que inflama o próprio ego, que não freia a sua má inclinação, essa pessoa é pequena no mundo espiritual. É o exato contrário. O Zohar então traz um exemplo fascinante. Está escrito na Torá, e a vida de Sara durou 100 anos. Só que no hebraico original, a escrita é muito interessante. O número 100, que é um número grande, é seguido pela palavra ano no singular. Literalmente está escrito: Sara viveu 100 anos e não 100 anos. À primeira vista, a gente poderia pensar: ué, será que escreveram errado? É um erro de gramática? Esqueceram de colocar no plural? Mas na verdade não. Existe um ensinamento poderoso por trás disso e o Zohar revela esse segredo. Ele explica que primeiro veio o número 100, seguido da palavra ano no singular, e só depois a palavra anos no plural. Vinde e vede, o Criador só torna maior a pessoa que se diminui. Ou seja, Deus só eleva quem diminui o próprio ego neste mundo. Aquele que se faz pequeno aqui se torna grande nos mundos superiores. Então, qual é o ensinamento central aqui, amigos? A verdadeira grandeza de um ser humano não é medida por padrões deste mundo. Não é aqui que se define quem é grande e quem é pequeno. Essa medida é feita lá em cima, nos mundos superiores, no plano espiritual. E quem é considerado grande no mundo espiritual? Quem é um gigante perante os céus? É aquele que se faz pequeno aqui. Somente pode ser verdadeiramente elevado quem está constantemente trabalhando para diminuir a própria soberba, o próprio ego. Essa é uma pessoa espiritualmente elevada. Essa é uma pessoa verdadeiramente grande. O que isso significa na prática, no nosso dia a dia? Significa escolher a humildade em vez da arrogância. Significa ouvir mais e falar menos. Significa reconhecer nossas falhas e estar disposto a aprender com os outros. Quando você cede, quando você deixa o seu ego de lado para promover a paz em um relacionamento, você está se tornando pequeno neste mundo para se tornar grande no mundo espiritual. Quando você ajuda alguém sem esperar reconhecimento, sem postar nas redes sociais, você está diminuindo o seu desejo de receber apenas para si e, com isso, está se elevando. Cada vez que resistimos ao impulso de ter a última palavra numa discussão, cada vez que admitimos que não sabemos algo, estamos praticando essa pequenez que o Zohar descreve. E é essa prática que constrói a nossa grandeza eterna. É um paradoxo incrível,
Quanto menos você tenta parecer grande para os outros, mais você se torna grande para o Criador. A vida de Sara é o exemplo perfeito. Ela viveu uma vida de retidão e humildade, e por isso sua vida é descrita dessa forma única na Torá. 100 anos, mas cada ano vivido com a plenitude e a singularidade de um só. Ela não acumulou anos, ela viveu cada um deles em sua totalidade espiritual. Esse é o convite para nós, não apenas acumular dias em nossa vida, mas preencher nossos dias com vida, com propósito, com trabalho espiritual. E a chave para isso é a humildade. Diminuir o nosso ego não é se anular, mas sim abrir espaço para que a luz do Criador possa brilhar através de nós. É se tornar um canal para a bondade e a sabedoria. Vamos pensar nisso ao longo da semana. Onde podemos praticar a humildade? Onde podemos diminuir nosso ego para criar mais harmonia e luz ao nosso redor? Cada pequena oportunidade é um degrau que subimos em direção à nossa verdadeira e eterna grandeza. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Espero que essa mensagem traga luz para o seu dia e para a sua semana. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem você ama. Até a próxima. A grandeza do espírito e o silêncio do ego. E como que a gente reconhece? É a pessoa que age sem ego. É a pessoa que realiza ações de compartilhar, não querendo nada em troca, fazendo tudo única e exclusivamente para se tornar um com Hashem, um com o Criador. Ou seja, a pessoa realiza boas ações não para receber elogio, não para ser bem considerada pelos outros, não para receber nem mesmo um muito obrigado. Ela faz o que faz, realiza ações positivas sem depender de aprovação. Não é isso que ela busca. Ela entende que é muito melhor ser engrandecida nos mundos superiores do que neste mundo passageiro, onde tudo é impermanente. É muito melhor ser reconhecido na eternidade, mas para isso acontecer, a pessoa precisa realizar um grande trabalho espiritual neste mundo. A pessoa que diminui a si própria aqui é grande nos mundos superiores, porque é nesses mundos que as bênçãos são eternas. E aqui há um paradoxo curioso. A pessoa que é grande neste mundo, que busca status, aprovação, que vive inflada pelo ego e não tem vergonha disso, por dentro é uma pessoa insegura, frágil e pequena. Por isso, devemos prestar atenção não apenas àqueles que parecem grandes aos olhos do mundo, mas àqueles que se fazem pequenos aos olhos de Hashem. O mundo físico, o mundo dos 1%, é chamado pelos sábios de o mundo invertido ou o mundo da mentira. E por quê? Porque neste mundo, aquilo que parece grande, na verdade é pequeno, e aquilo que parece pequeno, aos olhos de Deus, é o que tem verdadeira luz. A pessoa que tem visão espiritual, que cultiva sua alma, desenvolve a capacidade de olhar além da aparência, de ver que as coisas não são o que parecem. O que brilha demais, às vezes, é oco por dentro. O que é simples e silencioso, às vezes carrega o ouro da sabedoria. Normalmente quem busca ser honrado e respeitado vive carente de espírito. São pessoas que tentam preencher vazios com gratificação imediata, mas não há saciedade no ego. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. Então, se a minha maior preocupação tem que ser o quanto eu faço, o quanto eu compartilho, o quanto eu entrego e aquilo que eu fui feito para receber. Porque o fato é que nós aprendemos que o propósito da criação, a razão pela qual o Criador fez este mundo, de acordo com os nossos sábios, é para compartilhar com este mundo a sua luz, a sua bondade. Ou seja, eu, você, toda a humanidade, fomos feitos para receber bênçãos. De quem? Do Criador. Então, quando a gente analisa por esse lado, sim, devemos buscar sempre compartilhar,
Mas a ideia é que por meio desse compartilhamento, a gente se torne apto a verdadeiramente receber aquilo que vai perdurar e não aquilo que tem prazo de validade. Amigos, este é o principal ponto. Você foi feito para receber coisas boas. E quando eu digo coisas boas, estou falando daquilo que vem e fica, não daquilo que vem e vai embora. Você foi feito para receber bênçãos. E o que é bênção em hebraico, brachá? Você lembra? Eu já falei aqui para você. Bênção é tudo aquilo que tem continuidade. Então você foi feito para receber tudo aquilo que tem continuidade, tudo o que vai perdurar. Você não foi feito para receber algo que dura um tempo e depois vai embora. Olha só, uma coisa que eu tenho certeza que você quer receber na sua vida: amor. Sim ou não? Sim. Você quer receber amor, saúde, alegria, prosperidade, mas de forma contínua. Você não quer ter saúde só por um período. Quanto tempo você quer ficar saudável? O ano inteiro, certo? Por quanto tempo você quer receber amor dos seus filhos? Por quanto tempo você quer o amor da sua esposa ou do seu marido? Por quanto tempo você quer o carinho dos amigos? Ninguém quer amor por 20 ou 30 anos e depois parar de ser amado. O ser humano quer amor eterno. E eu te digo, o Criador quer te dar exatamente essas coisas, mas de forma constante. Só que aí vem a grande questão. O que é verdadeiramente nosso? O que é meu de verdade? O que é seu de verdade? Se algo vem para mim, fica um tempo e depois vai embora, não era para ser meu. Mas aquilo que vem e permanece comigo, isso sim, é meu. Então, vamos entender um pouco melhor esse conceito. O que é verdadeiramente nosso? É dito que Sara, nossa matriarca, faleceu aos 127 anos. Abraão, seu marido, identificou um terreno na cidade de Hebrom e desejava adquiri-lo como uma sepultura familiar. Abraão estava buscando um local para enterrar sua esposa, e ele viu esse lugar, desejou esse lugar, quis esse lugar. Ele queria adquirir aquele lote para sepultar sua esposa. Agora vejam, amigos, esse terreno, essa caverna situada no campo de Macpelá, pertencia a outro homem, Efron, o hitita. Abraão então se dirigiu à tribo dos hititas e pediu permissão para comprar o terreno. Ele disse: "Eu quero comprar este lote para enterrar minha esposa que faleceu recentemente." Inicialmente, Efron quis dar o terreno de presente para Abraão. Mas Abraão, apesar de ser um nobre, reconhecido e respeitado por todos, recusou o presente. Ele fez questão de pagar o valor integral. Ele quis pagar o preço justo, completo, e ele pagou 400 siclos de prata da mais alta qualidade, porque Abraão insistiu tanto em pagar por algo que poderia ter recebido de graça. E o que a Torá quer nos ensinar com essa história? A resposta é profunda e revela uma verdade essencial sobre a vida. A diferença entre Abraão e Efron não estava na inteligência ou na lógica de negócios, mas na visão espiritual. Abraão via a eternidade oculta naquele lugar. Efron via apenas um pedaço de terra. Abraão enxergou a luz espiritual por trás daquela caverna. Efron viu apenas um pedaço de chão. E aqui está um dos maiores ensinamentos que podemos extrair dessa passagem. A diferença entre o sábio e o mundano é a visão. O sábio vê a luz, o mundano vê o pó. O sábio vê o eterno, o mundano vê o temporário. Abraão viu santidade, viu a conexão espiritual, o propósito divino naquele local. Ele entendeu que aquele terreno não era apenas terra, mas um portal, um lugar de conexão com o Criador. Efron, por outro lado, viu um negócio, uma transação comercial, uma oportunidade de agradar um homem poderoso. Para Abraão, adquirir aquela terra através do pagamento justo significava torná-la sua de verdade, de forma eterna. Se ele aceitasse como um presente, a posse seria temporária, condicionada à boa vontade de Efron.
Pagando, ele estava comprando a eternidade daquele lugar, estabelecendo um vínculo permanente que transcenderia o tempo. Ele estava transformando algo físico em algo espiritual. Pense nisso na sua própria vida. Quantas vezes recebemos coisas que parecem boas, mas que não duram? Um elogio que nos infla o ego por um dia, um bônus que gastamos rapidamente, um relacionamento baseado em interesses passageiros. Essas são as coisas que vêm e vão. São os presentes de Efron. Elas são como a terra que Efron via, apenas pó. Mas as coisas pelas quais nós nos esforçamos, pelas quais pagamos um preço, seja com nosso tempo, nossa dedicação, nosso suor, nosso estudo, essas sim se tornam verdadeiramente nossas. O conhecimento que você adquire estudando, a sabedoria que você ganha com as experiências, o amor que você constrói com paciência e dedicação diária. Isso é o que Abraão viu. O valor do que é permanente. Isso nos leva de volta ao início. Somos feitos para receber bênçãos, mas as verdadeiras bênçãos, aquelas que têm continuidade, não são gratuitas. Elas exigem de nós um esforço, uma transformação. O ato de compartilhar, de doar, de se esforçar, de pagar o preço, nos torna recipientes adequados para receber essas bênçãos de forma permanente. Quando você se esforça para ser uma pessoa melhor, para ser mais paciente com sua família, para ser mais honesto no seu trabalho, você está comprando a sua porção de eternidade. Você está transformando ações mundanas em atos de santidade. Você está agindo como Abraão, que viu além do material e buscou o espiritual. O que é seu de verdade? É aquilo que você construiu. É o caráter que você forjou, é o amor que você cultivou, é a sabedoria que você adquiriu. Isso ninguém pode tirar de você. Dinheiro, posses, status, tudo isso pode desaparecer, mas quem você se tornou no processo, isso é seu para sempre. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um desafio, com uma dificuldade que exige esforço, não veja como um obstáculo, veja como uma oportunidade de comprar a sua porção de eternidade, uma chance de transformar o pó em luz, o temporário em eterno. Assim como Abraão fez na caverna de Macpelá, é essa visão que transforma a vida. É entender que cada ação nossa pode ser um tijolo na construção de algo eterno. Busque enxergar a luz espiritual em tudo. Busque o propósito divino nas suas tarefas diárias. Não se contente com os presentes passageiros, mas esforce-se para adquirir as bênçãos que duram para sempre. Essa é a verdadeira sabedoria. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Um grande abraço e até a próxima. O que é verdadeiramente nosso? Para trazer ainda mais clareza sobre isso, eu vou ler mais um verso aqui do Zohar, da porção de Hayei Sará, tá bom? Que fala sobre isso. Eu vou ler em aramaico mais uma vez. É importante que a gente realize a leitura na linguagem sagrada para que a gente não apenas se conecte com a camada superficial do ensinamento, mas com a energia espiritual que o texto carrega. Da mesma forma que Abraão conseguiu enxergar a santidade que estava oculta, quando a gente lê as sagradas palavras do Zohar HaKadosh em aramaico, a gente também adquire a capacidade de enxergar além das aparências. Então vamos lá. Leitura simbólica do trecho aramaico. Se Efron tivesse visto na caverna o que Abraão viu, ele nunca teria vendido aquele lugar. Mas nada é revelado exceto ao seu dono. Ou seja, só quem é o verdadeiro proprietário de algo consegue enxergar a santidade e a luz que existe naquilo. Em outras palavras, só você é capaz de enxergar a verdadeira luz por trás de algo que é verdadeiramente seu. Ninguém mais vai conseguir enxergar.
Nada é revelado, exceto ao seu dono. O que havia naquela caverna foi revelado apenas a Abraão e não a Efrom. Ainda que Efrom fosse o dono físico daquela propriedade, ela não era dele, porque ele não conseguia enxergar a santidade que existia naquele lugar. Ele só se conectava com o aspecto visível, não com o aspecto espiritual. Para que algo seja verdadeiramente seu, você tem que enxergar além da aparência física. Precisa ver a luz por trás da forma. Pegue um exemplo simples. Uma pessoa solteira conhece alguém. Como saber se é a pessoa certa? Quando ela olha para essa pessoa e não vê apenas o corpo, o rosto, o encanto externo, mas a luz por trás daquela alma. Ela sente que há algo eterno ali. Esse é o maior indício de que o próprio Criador fez aquela alma para caminhar ao lado dela. Mas como é difícil ter essa visão espiritual, olhar para algo e dizer, eu sei que isso é meu. Por quê? Porque não estou vendo apenas a fachada, mas o potencial espiritual escondido por trás. E é isso que é brachá, bênção. A minha capacidade de me conectar com aquilo que é meu de verdade. Se você só enxerga o físico, você corre o risco de trazer para a sua vida algo que não é seu. E o que não é seu vai embora, mas o que é seu permanece. Efrom não viu nada além de uma caverna, por isso vendeu. Abraão viu o portal da eternidade e por isso comprou. Quando você consegue enxergar algo além do que os olhos comuns veem, isso é um sinal de que o Criador reservou aquilo para você. Portanto, não corra atrás do que não é seu. O que é seu te reconhecerá. Você o verá com o coração, não com os olhos. A sua preocupação não deve ser como conseguir, mas como enxergar por inteiro. Quando você consegue ver a totalidade, a essência por trás da forma, você sabe, isso é meu. E esse é um dos maiores ensinamentos da Torá. Nada é revelado, exceto ao seu verdadeiro dono. A revelação espiritual está ligada à conexão da alma. Só o coração puro reconhece aquilo que o céu lhe destinou. Shalom! Você já se perguntou o que realmente significa ter uma visão espiritual? Não estou falando de prever o futuro, mas de algo muito mais profundo. A revelação espiritual está ligada à conexão da alma com aquilo que já está revelado, mas que nem sempre conseguimos enxergar. Para você saber que algo de fato é seu, você precisa enxergar a totalidade. E é aqui que entra um conceito poderoso que os sábios chamam de nevuá, a visão profética. Normalmente a gente traduz nevuá como o dom da profecia. Mas o que é de fato esse dom? Não é adivinhar o que vai acontecer amanhã. É a capacidade de enxergar além das limitações do tempo e do espaço. Em outras palavras, é ver o todo no presente. Imagina conseguir ver o que foi, o que é e o que há de ser, tudo acontecendo no aqui e agora. É a habilidade de enxergar o potencial espiritual real que está oculto nas coisas, nas pessoas e nas situações que vivemos. Essa é a verdadeira visão espiritual. Essa visão não é sobre prever o futuro, mas sobre estar tão conectado com o Criador que você percebe o propósito eterno dentro de cada instante. Em termos cabalísticos, isso é chamado de conexão com o nível de Keter, a coroa da criação. Keter é o ponto onde passado, presente e futuro se unem. É o lugar onde o ontem e o amanhã já existem dentro do agora. Quando você consegue se conectar com esse ponto, você começa a ver as coisas como o Criador as vê. Você enxerga além da limitação, você vê a totalidade. É uma mudança de perspectiva radical. Mas aí vem a grande pergunta: como a gente desenvolve essa visão? Como podemos reconhecer aquilo que é realmente nosso no caminho da vida? A chave, meus amigos, está na humildade espiritual. E o primeiro passo é muito simples, mas extremamente poderoso. Da próxima vez que você receber algo na sua vida, seja o que for, pare e se pergunte: por que eu recebi isso?
Essa pergunta simples é a que desperta a nossa consciência. Por que isso chegou até mim e não para outra pessoa? Pense nisso. Você recebeu um elogio no trabalho? Pergunte: por que eu recebi isso? Ganhou um presente inesperado? Pergunte: por que eu recebi isso? Apareceu uma dificuldade, um desafio? Pergunte também: por que eu recebi isso agora? Essa simples reflexão, quando feita com sinceridade, abre um canal de luz. Ao fazer essa pergunta, você começa a desenvolver humildade espiritual e, como consequência, passa a manter consigo apenas o que é verdadeiro e a atrair somente aquilo que é realmente seu. Você alinha seu recipiente com a luz que está destinada a você. Essa é a prática dos justos, os tzadikim. Eles ensinam que tudo o que chega até nós vem com uma vestimenta externa, uma embalagem. Mas por trás de cada vestimenta há uma luz divina, uma centelha do Criador. Quando você consegue enxergar essa luz por trás da forma, a bênção permanece na sua vida. Mas quando você vê apenas a forma, a aparência, ela se dissolve e vai embora. A lição é: nada é seu de verdade enquanto você não consegue ver a luz dentro daquilo. Vamos pegar um exemplo da Torá, a história de Abraão e a caverna de Macpelá. Abraão viu algo que Efron, o dono do campo, não conseguia ver. Para Efron, aquela caverna era apenas um pedaço de terra, escuridão, um lugar para enterrar os mortos. Mas para Abraão era um portal de intensa luz, um lugar sagrado. A mesma caverna, dois olhares completamente diferentes. E esse é o grande segredo. Tudo depende do nosso olhar. A bênção muitas vezes está bem na nossa frente, mas nossos olhos ainda não aprenderam a ver. O Rabi Nachman de Breslev ensina que há momentos em que a luz de um justo é obscurecida para uma pessoa. Mesmo que ela esteja perto dele, ela não consegue ver a grandeza daquela luz. E assim é a vida. As maiores oportunidades, as pessoas mais importantes, as bênçãos mais transformadoras podem estar bem diante de nós. Mas se a gente não tiver o olhar correto, elas passam despercebidas. Para Efron, era só uma caverna. Para Abraão, era o portal para o jardim do Éden. Então, como a gente muda esse olhar? O segredo está em atribuir tudo ao Criador. Quando você conquista sua má inclinação, seu ego, e reconhece que tudo o que chega até você vem da fonte de todas as bênçãos, o fluxo espiritual continua. Mas se você atribui ao seu ego, ao seu mérito, à sua inteligência, o fluxo se interrompe. Quando você reconhece que o que chega é luz e se pergunta por que eu recebi isso, você realiza o verdadeiro tzimtzum, a restrição espiritual. Você cria um espaço para que a bênção possa ficar com você. O segredo para manter as bênçãos é reconhecer a luz dentro da forma. Tudo o que vem até você tem essa vestimenta. Mas quando você enxerga além dela, quando você sente a energia divina naquilo, você sabe no fundo da sua alma: isso é meu. Assim como Abraão sabia que a caverna de Macpelá era dele, não porque ele tinha um contrato no papel, mas porque ele via a luz divina oculta no seu interior. A posse espiritual precede a posse material. E esse, meus amigos, é o convite final para todos nós. Olhar além do aparente, diminuir nosso ego e nos esforçar para enxergar a eternidade escondida nas pequenas coisas do dia a dia. Porque somente os olhos que veem com a alma conseguem enxergar o que é realmente nosso no Criador. É um treinamento diário, uma prática constante de humildade e conexão. E a cada vez que você faz essa pergunta, por que eu recebi isso? Você dá mais um passo nessa jornada de ver o mundo com olhos espirituais. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessa mensagem. Vamos juntos aprender a enxergar a luz em tudo. Até a próxima.
Humildade para conquistar a eternidade. Olá, meus amigos, tudo bem? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês hoje está relacionado com o conceito de humildade. Humildade para conquistar a eternidade. Aqui, nós vamos aprender um pouco sobre o segredo da verdadeira grandeza e da verdadeira luz. E para isso, eu separei um trecho do Zohar para a gente estudar juntos. Vou fazer a leitura em aramaico primeiro, para que possamos nos conectar com essa energia. Depois, vou ler a tradução e, em seguida, a gente vai explorar o significado mais a fundo. Combinado? O Zohar, na porção de Shayei Sara, verso 21, diz assim: Feliz é aquele, feliz é a pessoa que faz menos de si mesmo neste mundo. Ou seja, feliz é a pessoa que se diminui neste mundo. E aqui é muito importante a gente entender que o Zohar está se referindo àquela pessoa que se esforça para realizar um trabalho espiritual. Em termos simples, isso significa diminuir o seu próprio ego. Ou seja, a influência da má inclinação, aquele desejo de querer receber tudo somente para si mesmo. Então, feliz é aquele que faz menos de si mesmo neste mundo físico. E o Zohar continua: quão grande e elevado é essa pessoa no mundo vindouro, no mundo eterno. O líder da escola de Torá reforça essa ideia, dizendo que quem é pequeno neste mundo é grande no mundo eterno. Ou seja, a pessoa que diminui o seu ego aqui é elevada nos mundos espirituais. Por outro lado, aquele que se engrandece neste mundo, aquele que inflama o próprio ego, que não freia a sua má inclinação, essa pessoa é pequena no mundo espiritual. É o exato contrário. O Zohar então traz um exemplo fascinante. Está escrito na Torá, e a vida de Sara durou 100 anos. Só que no hebraico original, a escrita é muito interessante. O número 100, que é um número grande, é seguido pela palavra ano no singular. Literalmente está escrito: Sara viveu 100 anos e não 100 anos. À primeira vista, a gente poderia pensar: ué, será que escreveram errado? É um erro de gramática? Esqueceram de colocar no plural? Mas na verdade não. Existe um ensinamento poderoso por trás disso e o Zohar revela esse segredo. Ele explica que primeiro veio o número 100, seguido da palavra ano no singular, e só depois a palavra anos no plural. Vinde e vede, o Criador só torna maior a pessoa que se diminui. Ou seja, Deus só eleva quem diminui o próprio ego neste mundo. Aquele que se faz pequeno aqui se torna grande nos mundos superiores. Então, qual é o ensinamento central aqui, amigos? A verdadeira grandeza de um ser humano não é medida por padrões deste mundo. Não é aqui que se define quem é grande e quem é pequeno. Essa medida é feita lá em cima, nos mundos superiores, no plano espiritual. E quem é considerado grande no mundo espiritual? Quem é um gigante perante os céus? É aquele que se faz pequeno aqui. Somente pode ser verdadeiramente elevado quem está constantemente trabalhando para diminuir a própria soberba, o próprio ego. Essa é uma pessoa espiritualmente elevada. Essa é uma pessoa verdadeiramente grande. O que isso significa na prática, no nosso dia a dia? Significa escolher a humildade em vez da arrogância. Significa ouvir mais e falar menos. Significa reconhecer nossas falhas e estar disposto a aprender com os outros. Quando você cede, quando você deixa o seu ego de lado para promover a paz em um relacionamento, você está se tornando pequeno neste mundo para se tornar grande no mundo espiritual. Quando você ajuda alguém sem esperar reconhecimento, sem postar nas redes sociais, você está diminuindo o seu desejo de receber apenas para si e, com isso, está se elevando. Cada vez que resistimos ao impulso de ter a última palavra numa discussão, cada vez que admitimos que não sabemos algo, estamos praticando essa pequenez que o Zohar descreve. E é essa prática que constrói a nossa grandeza eterna. É um paradoxo incrível. Quanto menos você tenta parecer grande para os outros, mais você se torna grande para o Criador. A vida de Sara é o exemplo perfeito. Ela viveu uma vida de retidão e humildade,
E por isso sua vida é descrita dessa forma única na Torá. 100 anos, mas cada ano vivido com a plenitude e a singularidade de um só. Ela não acumulou anos, ela viveu cada um deles em sua totalidade espiritual. Esse é o convite para nós, não apenas acumular dias em nossa vida, mas preencher nossos dias com vida, com propósito, com trabalho espiritual. E a chave para isso é a humildade. Diminuir o nosso ego não é se anular, mas sim abrir espaço para que a luz do Criador possa brilhar através de nós. É se tornar um canal para a bondade e a sabedoria. Vamos pensar nisso ao longo da semana. Onde podemos praticar a humildade? Onde podemos diminuir nosso ego para criar mais harmonia e luz ao nosso redor? Cada pequena oportunidade é um degrau que subimos em direção à nossa verdadeira e eterna grandeza. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Espero que essa mensagem traga luz para o seu dia e para a sua semana. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem você ama. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema que pode transformar a maneira como você enxerga o sucesso e a si mesmo, a grandeza do espírito e o silêncio do ego. Como é que a gente reconhece uma pessoa verdadeiramente grandiosa? Não é pelo barulho que ela faz, nem pelos aplausos que recebe. É exatamente o contrário. A verdadeira grandeza está na pessoa que age sem ego, que compartilha o que tem de melhor sem esperar absolutamente nada em troca. Essa pessoa não está buscando um elogio, um tapinha nas costas ou sequer um muito obrigado. Ela faz o bem, realiza ações positivas, simplesmente porque entende que essa é a sua conexão com algo maior, com o Criador. Ela não depende da aprovação dos outros para se sentir validada. O foco dela não está aqui, neste palco temporário que chamamos de vida. Ela sabe, lá no fundo, que é muito melhor ser engrandecida nos mundos superiores, na eternidade, do que aqui neste mundo, onde tudo passa, tudo é impermanente. Mas, para alcançar esse reconhecimento eterno, é preciso um trabalho espiritual profundo, aqui e agora. É sobre entender uma verdade poderosa. A pessoa que se diminui aqui, que não busca os holofotes, é a que se torna imensa nos mundos superiores. É lá que as bênçãos são eternas, que o valor é real. E aqui a gente se depara com um paradoxo fascinante, não é mesmo? Pense bem. Aquela pessoa que parece enorme neste mundo, que vive em busca de status, de poder, de aprovação constante, aquela que tem o ego inflado e não faz questão de esconder. Por dentro, quase sempre, ela é o oposto. É alguém que se sente pequeno, frágil, inseguro. O ego é uma máscara para esconder esse vazio. Por isso, nosso olhar precisa ser treinado. Devemos prestar atenção não apenas naqueles que o mundo aplaude, mas naqueles que, em silêncio, se fazem pequenos aos olhos de Deus, com humildade. Os sábios antigos nos ensinam que este nosso mundo físico, o mundo dos 1%, é muitas vezes chamado de o mundo invertido ou o mundo da mentira. Já parou para pensar por quê? É porque aqui as coisas são o contrário do que parecem. Aquilo que parece grande e imponente, na verdade, espiritualmente é pequeno. E aquilo que parece pequeno, humilde, silencioso, é o que carrega a verdadeira luz, a verdadeira grandeza aos olhos do Criador. Quando uma pessoa começa a desenvolver sua visão espiritual, a cultivar sua alma, ela ganha uma nova capacidade, a de enxergar além das aparências. Ela aprende que as coisas raramente são o que parecem ser à primeira vista. Sabe aquela coisa que brilha demais, que chama muita atenção? Muitas vezes, por dentro, é oca, sem substância. Em contrapartida, aquilo que é simples, discreto, silencioso, muitas vezes carrega o verdadeiro ouro da sabedoria e da paz interior. Vamos ser honestos. Quem vive desesperadamente buscando ser honrado e respeitado, geralmente está com o espírito faminto.
São pessoas tentando preencher um vazio interno com a gratificação imediata que o ego oferece. Mas aqui está o segredo. Não existe saciedade no ego. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. O ego nunca se satisfaz. Ele sempre quer mais um elogio, mais um seguidor, mais um reconhecimento. É um poço sem fundo. A pessoa que entende isso começa uma jornada diferente, uma jornada para dentro. Ela para de procurar validação externa e começa a construir sua força interna. Ela percebe que a verdadeira paz não vem de ser maior que os outros, mas de ser pleno em si mesmo. A grandeza espiritual não compete, ela compartilha. O ego precisa se exibir para existir, o espírito simplesmente é. E nessa simplicidade encontra toda a sua força. O trabalho de diminuir o ego não é sobre se anular ou se tornar um capacho. Pelo contrário, é sobre se fortalecer de dentro para fora, a ponto de não precisar mais da aprovação externa para saber o seu valor. É um ato de autoconfiança profunda que vem de uma conexão espiritual e não de conquistas materiais. Quando você age a partir desse lugar de plenitude, suas ações se tornam puras. Você ajuda porque quer ajudar. Você cria porque ama criar. Você vive com um propósito que transcende o seu próprio umbigo. Então, o convite de hoje é para uma reflexão. Onde você tem buscado sua grandeza? Nos aplausos do mundo ou no silêncio do seu espírito? Lembre-se, o que parece grande aqui pode ser pequeno lá em cima, e o que é feito em silêncio, com humildade e amor, ecoa pela eternidade. Cultivar o espírito é encontrar a verdadeira grandeza, aquela que ninguém pode tirar de você e que o tempo não pode apagar. É a jornada mais valiosa que podemos fazer. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão profunda. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem em paz, a grandeza do espírito e o silêncio do ego. E como que a gente reconhece? É a pessoa que age sem ego, é a pessoa que realiza ações de compartilhar, não querendo nada em troca, fazendo tudo única e exclusivamente para se tornar um com Hashem, um com o Criador. Ou seja, a pessoa realiza boas ações não para receber elogio, não para ser bem considerada pelos outros, não para receber nem mesmo um muito obrigado. Ela faz o que faz. Realiza ações positivas sem depender de aprovação. Não é isso que ela busca. Ela entende que é muito melhor ser engrandecida nos mundos superiores do que neste mundo passageiro, onde tudo é impermanente. É muito melhor ser reconhecido na eternidade, mas para isso acontecer, a pessoa precisa realizar um grande trabalho espiritual neste mundo. A pessoa que diminui a si própria aqui é grande nos mundos superiores, porque é nesses mundos que as bênçãos são eternas. E aqui há um paradoxo curioso. A pessoa que é grande neste mundo, que busca status, aprovação, que vive inflada pelo ego e não tem vergonha disso, por dentro é uma pessoa insegura, frágil e pequena. Por isso, devemos prestar atenção não apenas àqueles que parecem grandes aos olhos do mundo, mas àqueles que se fazem pequenos aos olhos de Hashem. O mundo físico, o mundo dos 1%, é chamado pelos sábios de o mundo invertido ou o mundo da mentira. E por quê? Porque neste mundo, aquilo que parece grande, na verdade é pequeno, e aquilo que parece pequeno aos olhos de Deus é o que tem verdadeira luz. A pessoa que tem visão espiritual, que cultiva sua alma, desenvolve a capacidade de olhar além da aparência, de ver que as coisas não são o que parecem. O que brilha demais, às vezes, é oco por dentro. O que é simples e silencioso, às vezes carrega o ouro da sabedoria. Normalmente, quem busca ser honrado e respeitado vive carente de espírito. São pessoas que tentam preencher vazios
com gratificação imediata, mas não há saciedade no ego. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. Então, se a minha maior preocupação tem que ser o quanto eu faço, o quanto eu compartilho, o quanto eu entrego e aquilo que eu fui feito para receber. Porque o fato é que nós aprendemos que o propósito da criação, a razão pela qual o Criador fez este mundo, de acordo com os nossos sábios, é para compartilhar com este mundo a sua luz, a sua bondade. Ou seja, eu, você, toda a humanidade, fomos feitos para receber bênçãos. De quem? Do Criador. Então, quando a gente analisa por esse lado, sim, devemos buscar sempre compartilhar. Mas a ideia é que por meio desse compartilhamento, a gente se torne apto a verdadeiramente receber aquilo que vai perdurar e não aquilo que tem prazo de validade. Amigos, este é o principal ponto. Você foi feito para receber coisas boas. E quando eu digo coisas boas, estou falando daquilo que vem e fica, não daquilo que vem e vai embora. Você foi feito para receber bênçãos. E o que é bênção em hebraico, brachá? Você lembra? Eu já falei aqui para você. Bênção é tudo aquilo que tem continuidade. Então você foi feito para receber tudo aquilo que tem continuidade, tudo o que vai perdurar. Você não foi feito para receber algo que dura um tempo e depois vai embora. Olha só, uma coisa que eu tenho certeza que você quer receber na sua vida. Amor. Sim ou não? Sim. Você quer receber amor, saúde, alegria, prosperidade, mas de forma contínua. Você não quer ter saúde só por um período. Quanto tempo você quer ficar saudável? O ano inteiro, certo? Por quanto tempo você quer receber amor dos seus filhos? Por quanto tempo você quer o amor da sua esposa ou do seu marido? Por quanto tempo você quer o carinho dos amigos? Ninguém quer amor por 20 ou 30 anos e depois parar de ser amado. O ser humano quer amor eterno. E eu te digo, o Criador quer te dar exatamente essas coisas, mas de forma constante. Só que aí vem a grande questão. O que é verdadeiramente nosso? O que é meu de verdade? O que é seu de verdade? Se algo vem para mim, fica um tempo e depois vai embora, não era para ser meu. Mas aquilo que vem e permanece comigo, isso sim, é meu. Então, vamos entender um pouco melhor esse conceito. O que é verdadeiramente nosso? É dito que Sara, nossa matriarca, faleceu aos 127 anos. Abraão, seu marido, identificou um terreno na cidade de Hebrom e desejava adquiri-lo como uma sepultura familiar. Abraão estava buscando um local para enterrar sua esposa, e ele viu esse lugar, desejou esse lugar, quis esse lugar. Ele queria adquirir aquele lote para sepultar sua esposa. Agora vejam, amigos, esse terreno, essa caverna situada no campo de Macpelá, pertencia a outro homem, Efron, o hitita. Abraão então se dirigiu à tribo dos hititas e pediu permissão para comprar o terreno. Ele disse: "Eu quero comprar este lote para enterrar minha esposa que faleceu recentemente." Inicialmente, Efron quis dar o terreno de presente para Abraão. Mas Abraão, apesar de ser um nobre, reconhecido e respeitado por todos, recusou o presente. Ele fez questão de pagar o valor integral. Ele quis pagar o preço justo, completo, e ele pagou 400 siclos de prata da mais alta qualidade, porque Abraão insistiu tanto em pagar por algo que poderia ter recebido de graça. E o que a Torá quer nos ensinar com essa história? A resposta é profunda e revela uma verdade essencial sobre a vida. A diferença entre Abraão e Efron não estava na inteligência ou na lógica de negócios, mas na visão espiritual. Abraão via a eternidade oculta naquele lugar. Efron via apenas um pedaço de terra. Abraão enxergou a luz espiritual por trás daquela caverna. Efron viu apenas um pedaço de chão. E aqui está um dos maiores ensinamentos que podemos extrair dessa passagem. A diferença entre o sábio e o mundano é a visão. O sábio vê a luz,
O mundano vê o pó. O sábio vê o eterno. O mundano vê o temporário. Abraão viu santidade, viu a conexão espiritual, o propósito divino naquele local. Ele entendeu que aquele terreno não era apenas terra, mas um portal, um lugar de conexão com o Criador. Efron, por outro lado, viu um negócio, uma transação comercial, uma oportunidade de agradar um homem poderoso. Para Abraão, adquirir aquela terra através do pagamento justo significava torná-la sua de verdade, de forma eterna. Se ele aceitasse como um presente, a posse seria temporária, condicionada à boa vontade de Efron. Pagando, ele estava comprando a eternidade daquele lugar, estabelecendo um vínculo permanente que transcenderia o tempo. Ele estava transformando algo físico em algo espiritual. Pense nisso na sua própria vida. Quantas vezes recebemos coisas que parecem boas, mas que não duram? Um elogio que nos infla o ego por um dia, um bônus que gastamos rapidamente, um relacionamento baseado em interesses passageiros. Essas são as coisas que vêm e vão. São os presentes de Efron. Elas são como a terra que Efron via, apenas pó. Mas as coisas pelas quais nós nos esforçamos, pelas quais pagamos um preço, seja com o nosso tempo, nossa dedicação, nosso suor, nosso estudo, essas sim se tornam verdadeiramente nossas. O conhecimento que você adquire estudando, a sabedoria que você ganha com as experiências, o amor que você constrói com paciência e dedicação diária. Isso é o que Abraão viu. O valor do que é permanente. Isso nos leva de volta ao início. Somos feitos para receber bênçãos, mas as verdadeiras bênçãos, aquelas que têm continuidade, não são gratuitas. Elas exigem de nós um esforço, uma transformação. O ato de compartilhar, de doar, de se esforçar, de pagar o preço, nos torna recipientes adequados para receber essas bênçãos de forma permanente. Quando você se esforça para ser uma pessoa melhor, para ser mais paciente com sua família, para ser mais honesto no seu trabalho, você está comprando a sua porção de eternidade. Você está transformando ações mundanas em atos de santidade. Você está agindo como Abraão, que viu além do material e buscou o espiritual. O que é seu de verdade? É aquilo que você construiu. É o caráter que você forjou, é o amor que você cultivou, é a sabedoria que você adquiriu. Isso ninguém pode tirar de você. Dinheiro, posses, status, tudo isso pode desaparecer, mas quem você se tornou no processo, isso é seu para sempre. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um desafio, com uma dificuldade que exige esforço, não veja como um obstáculo, veja como uma oportunidade de comprar a sua porção de eternidade, uma chance de transformar o pó em luz, o temporário em eterno. Assim como Abraão fez na caverna de Macpelá, é essa visão que transforma a vida. É entender que cada ação nossa pode ser um tijolo na construção de algo eterno. Busque enxergar a luz espiritual em tudo. Busque o propósito divino nas suas tarefas diárias. Não se contente com os presentes passageiros, mas esforce-se para adquirir as bênçãos que duram para sempre. Essa é a verdadeira sabedoria. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Um grande abraço e até a próxima. O que é verdadeiramente nosso? Para trazer ainda mais clareza sobre isso, eu vou ler mais um verso aqui do Zohar, da porção de Hayei Sará, tá bom? Que fala sobre isso. Eu vou ler em aramaico mais uma vez. É importante que a gente realize a leitura na linguagem sagrada para que a gente não apenas se conecte com a camada superficial do ensinamento, mas com a energia espiritual que o texto carrega.
Da mesma forma que Abraão conseguiu enxergar a santidade que estava oculta, quando a gente lê as sagradas palavras do Zohar HaKadosh em aramaico, a gente também adquire a capacidade de enxergar além das aparências. Então vamos lá. Leitura simbólica do trecho aramaico. Se Efron tivesse visto na caverna o que Abraão viu, ele nunca teria vendido aquele lugar. Mas nada é revelado exceto ao seu dono. Ou seja, só quem é o verdadeiro proprietário de algo consegue enxergar a santidade e a luz que existe naquilo. Em outras palavras, só você é capaz de enxergar a verdadeira luz por trás de algo que é verdadeiramente seu. Ninguém mais vai conseguir enxergar. Nada é revelado, exceto ao seu dono. O que havia naquela caverna foi revelado apenas a Abraão e não a Efron. Ainda que Efron fosse o dono físico daquela propriedade, ela não era dele, porque ele não conseguia enxergar a santidade que existia naquele lugar. Ele só se conectava com o aspecto visível, não com o aspecto espiritual. Para que algo seja verdadeiramente seu, você tem que enxergar além da aparência física. Precisa ver a luz por trás da forma. Pegue um exemplo simples. Uma pessoa solteira conhece alguém. Como saber se é a pessoa certa? Quando ela olha para essa pessoa e não vê apenas o corpo, o rosto, o encanto externo, mas a luz por trás daquela alma. Ela sente que há algo eterno ali. Esse é o maior indício de que o próprio Criador fez aquela alma para caminhar ao lado dela. Mas como é difícil ter essa visão espiritual, olhar para algo e dizer, eu sei que isso é meu. Por quê? Porque não estou vendo apenas a fachada, mas o potencial espiritual escondido por trás. E é isso que é brachá, bênção. A minha capacidade de me conectar com aquilo que é meu de verdade. Se você só enxerga o físico, você corre o risco de trazer para a sua vida algo que não é seu. E o que não é seu vai embora, mas o que é seu permanece. Efron não viu nada além de uma caverna, por isso vendeu. Abraão viu o portal da eternidade e por isso comprou. Quando você consegue enxergar algo além do que os olhos comuns veem, isso é um sinal de que o Criador reservou aquilo para você. Portanto, não corra atrás do que não é seu. O que é seu te reconhecerá. Você o verá com o coração, não com os olhos. A sua preocupação não deve ser como conseguir, mas como enxergar por inteiro. Quando você consegue ver a totalidade, a essência por trás da forma, você sabe, isso é meu. E esse é um dos maiores ensinamentos da Torá. Nada é revelado, exceto ao seu verdadeiro dono. A revelação espiritual está ligada à conexão da alma. Só o coração puro reconhece aquilo que o céu lhe destinou. Shalom! Você já se perguntou o que realmente significa ter uma visão espiritual? Não estou falando de prever o futuro, mas de algo muito mais profundo. A revelação espiritual está ligada à conexão da alma com aquilo que já está revelado, mas que nem sempre conseguimos enxergar. Para você saber que algo de fato é seu, você precisa enxergar a totalidade. E é aqui que entra um conceito poderoso que os sábios chamam de nevuá, a visão profética. Normalmente a gente traduz nevuá como o dom da profecia. Mas o que é de fato esse dom? Não é adivinhar o que vai acontecer amanhã. É a capacidade de enxergar além das limitações do tempo e do espaço. Em outras palavras, é ver o todo no presente. Imagina conseguir ver o que foi, o que é e o que há de ser, tudo acontecendo no aqui e agora. É a habilidade de enxergar o potencial espiritual real que está oculto nas coisas, nas pessoas e nas situações que vivemos. Essa é a verdadeira visão espiritual. Essa visão não é sobre prever o futuro, mas sobre estar tão conectado com o Criador que você percebe o propósito eterno dentro de cada instante. Em termos cabalísticos, isso é chamado de conexão com o nível de Keter, a coroa da criação. Keter é o ponto onde passado, presente e futuro se unem. É o lugar onde o ontem e o amanhã já existem dentro do agora.
Quando você consegue se conectar com esse ponto, você começa a ver as coisas como o Criador as vê. Você enxerga além da limitação, você vê a totalidade. É uma mudança de perspectiva radical. Mas aí vem a grande pergunta: como a gente desenvolve essa visão? Como podemos reconhecer aquilo que é realmente nosso no caminho da vida? A chave, meus amigos, está na humildade espiritual. E o primeiro passo é muito simples, mas extremamente poderoso. Da próxima vez que você receber algo na sua vida, seja o que for, pare e se pergunte: por que eu recebi isso? Essa pergunta simples é a que desperta a nossa consciência. Por que isso chegou até mim e não para outra pessoa? Pense nisso. Você recebeu um elogio no trabalho? Pergunte: por que eu recebi isso? Ganhou um presente inesperado? Pergunte: por que eu recebi isso? Apareceu uma dificuldade, um desafio? Pergunte também: por que eu recebi isso agora? Essa simples reflexão, quando feita com sinceridade, abre um canal de luz. Ao fazer essa pergunta, você começa a desenvolver humildade espiritual e, como consequência, passa a manter consigo apenas o que é verdadeiro e a atrair somente aquilo que é realmente seu. Você alinha seu recipiente com a luz que está destinada a você. Essa é a prática dos justos, os tzadikim. Eles ensinam que tudo o que chega até nós vem com uma vestimenta externa, uma embalagem. Mas por trás de cada vestimenta há uma luz divina, uma centelha do Criador. Quando você consegue enxergar essa luz por trás da forma, a bênção permanece na sua vida. Mas quando você vê apenas a forma, a aparência, ela se dissolve e vai embora. A lição é: nada é seu de verdade enquanto você não consegue ver a luz dentro daquilo. Vamos pegar um exemplo da Torá, a história de Abraão e a caverna de Macpelá. Abraão viu algo que Efron, o dono do campo, não conseguia ver. Para Efron, aquela caverna era apenas um pedaço de terra, escuridão, um lugar para enterrar os mortos. Mas para Abraão era um portal de intensa luz, um lugar sagrado. A mesma caverna, dois olhares completamente diferentes. E esse é o grande segredo. Tudo depende do nosso olhar. A bênção muitas vezes está bem na nossa frente, mas nossos olhos ainda não aprenderam a ver. O Rabi Nachman de Breslev ensina que há momentos em que a luz de um justo é obscurecida para uma pessoa. Mesmo que ela esteja perto dele, ela não consegue ver a grandeza daquela luz. E assim é a vida. As maiores oportunidades, as pessoas mais importantes, as bênçãos mais transformadoras podem estar bem diante de nós. Mas se a gente não tiver o olhar correto, elas passam despercebidas. Para Efron, era só uma caverna. Para Abraão, era o portal para o jardim do Éden. Então, como a gente muda esse olhar? O segredo está em atribuir tudo ao Criador. Quando você conquista sua má inclinação, seu ego, e reconhece que tudo o que chega até você vem da fonte de todas as bênçãos, o fluxo espiritual continua. Mas se você atribui ao seu ego, ao seu mérito, à sua inteligência, o fluxo se interrompe. Quando você reconhece que o que chega é luz e se pergunta por que eu recebi isso, você realiza o verdadeiro tzimtzum, a restrição espiritual. Você cria um espaço para que a bênção possa ficar com você. O segredo para manter as bênçãos é reconhecer a luz dentro da forma. Tudo o que vem até você tem essa vestimenta. Mas quando você enxerga além dela, quando você sente a energia divina naquilo, você sabe no fundo da sua alma: isso é meu. Assim como Abraão sabia que a caverna de Macpelá era dele, não porque ele tinha um contrato no papel, mas porque ele via a luz divina oculta no seu interior. A posse espiritual precede a posse material. E esse, meus amigos, é o convite final para todos nós. Olhar além do aparente,
diminuir nosso ego e nos esforçar para enxergar a eternidade escondida nas pequenas coisas do dia a dia. Porque somente os olhos que veem com a alma conseguem enxergar o que é realmente nosso no Criador. É um treinamento diário, uma prática constante de humildade e conexão. E a cada vez que você faz essa pergunta, por que eu recebi isso? Você dá mais um passo nessa jornada de ver o mundo com olhos espirituais. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessa mensagem. Vamos juntos aprender a enxergar a luz em tudo. Até a próxima.